prazer estar aqui hoje à noite contigo, poder conversar um pouquinho. Queria apresentar para vocês, com orgulho eu posso dizer que é minha tia também, mas ela é a pastora Valdelis Bandeira. Ela é pastora na comunidade cristã Reviver em Curitiba. Ela tem formação em teologia, fez educação cristã, também é graduada em psicologia, segura aí que tem mais, né? Ela é autora do livro O Código da Nova Criação, né? Um livro muito bom. Atua como palestrante por todo o Brasil. E hoje nós combinamos de conversar um pouquinho aqui, queria trazer para vocês um pouco sobre cultura cristã, um pouco sobre tudo que tem acontecido hoje. E eu gostaria de discutir contigo, Val, em relação à identidade e à identificação cristã nos tempos de hoje, né? Na nossa era, neste momento. Agora, para a gente falar disso, eu precisava primeiro estabelecer algumas referências até para os nossos ouvintes, para a gente entender o que é isso. Então, eu queria começar com uma pergunta. Primeiro, boa noite, mas o que é identidade? Veja, muito boa noite, é um prazer também estar conversando com você, meu sobrinho querido, né? E me sinto muito honrada, né, de participar de um momento desses, onde a gente pode trocar ideias Uhum. e fazer avaliações da, do andamento das coisas na nossa época, né? Sim. Uma época de tantas mudanças, de tantas alterações, de tantas inversões de valores que hoje já são considerados novos valores, né, na Sim. sociedade. Então, eu me sinto muito, muito honrada mesmo de participar com você desse momento. E espero contribuir, né, nessa dinâmica de entendimento. Bom, identidade é uma coisa mais fácil de se entender, né? Porque se a gente for ver em qualquer dicionário da língua portuguesa, vai trazer qualidade de idêntico. Quer dizer, e a gente, todos nós precisamos ter um RG, um registro de identidade, onde aparece o quê? As nossas características pessoais. Então, identidade é o conjunto de características físicas, psicológicas, de aparência e de gênero de cada um, né? De cada indivíduo, cada sujeito. E nessa dimensão aparecem aquelas coisas essenciais que distinguem um indivíduo. Então, nesse conjunto de características vai ter nome, filiação, naturalidade, raça, sexo e tudo mais. Então, se você pega a sua carteira de identidade, tem os seus dados básicos. O seu nome, né? Onde você nasceu, que dia nasceu, qual é o seu sexo, etc, etc. Então, a identidade é esse conjunto geral de características distintas da pessoa, né? Físicas, psicológicas, que a pessoa é o que ela é, né? A identidade. Mas nem sempre a pessoa se vê como ela é. Né? Aí a gente entra em outro... Vou pedir para você guardar isso mais um pouquinho. Tá bom. Não, mas é interessante mesmo. Eu estou querendo a gente fazer aqui essas pausas para que a nossa discussão ela possa acontecer dentro de alguns parâmetros, né? Que hoje tem se falado muito sobre identidade ou de identificação ou de identidade de gênero e assim por diante, mas emprestando esse conceito, eu vou querer discutir isso do ponto de vista de quem é o cristão hoje. Qual é a identidade do cristão ao longo do tempo e como esse cristão se identifica. Mas, de qualquer forma, eu queria até aproveitar o gancho, falou de identidade, que são características físicas, psicológicas e até de próprio gênero, mas que a tia falou de que há uma mudança,
no momento, um novo padrão, um novo normal, né? Uhum. E aqui eu gostaria de fazer uma provocação. Para que haja um novo, para que haja, então, uma mudança, é necessário que nós tenhamos uma referência. Porque se não houver uma referência, por exemplo, se eu tiver um copo aqui, ou se eu tiver um copo aqui, se eu não tiver algo como referência, este copo não mudou de lugar. Então, não há mudança nem há um novo entendimento de identidade e não há uma referência. Então, quando nós falamos de identidade, qual é a nossa referência? Qual deve ser a nossa referência? Essa pergunta é perigosa hoje em dia, né? Uhum. Veja, eu vou responder, tentar, né, responder. Não é um assunto fácil, Não. atualmente, de lidar. Uhum. Porque a gente corre o risco de... Sabe o que acontece, Ivan? Uma coisa muito séria. O referencial tem sido mudado. Então, você falou de referência, do copo, aquilo. Qual é a referência? Aí, essa referência está muito relativa atualmente. Sim. Nós Então, por vivemos isso que... um momento de relativos, de ausência de absolutos e de uma Isso. ausência de verdades, porque Uhum. cada um carrega a sua. Exato. E por causa das escolhas e das práticas que o indivíduo tem a sua liberdade de fazer, Sim. né? Ou pseudo-liberdade, que às vezes pensa ser uma liberdade, mas está sendo induzido a, né? Aham. Assim, tem essa distinção na nossa sociedade também. É uma sociedade globalizada, uma sociedade que tem informação em tempo real, o tempo constantemente, um acúmulo de dados. Então, a pessoa se sente livre para escolher, mas, na verdade, muitas vezes, estamos sendo induzidos a escolhermos. Puxa vida, a tia falou um negócio impressionante aqui, e que a gente vai juntar e amalgamar tudo isso até o final, trazendo isso para o nosso conceito de identidade e Exato. identificação cristã, do que é ser o crente, como o crente tem se enxergado, o cristão tem se enxergado hoje no mundo. Mas se nós formos para Aristóteles, olha, vou provocar aqui agora, o cultivo Sim. das virtudes, uma das virtudes, né, que, aliás, o objetivo ali da filosofia grega é que a gente vivesse uma vida de cultivo de virtudes para que nós atingíssemos a felicidade, e ele entendia que, Ou a pseudo-perfeição. ou a pseudo-perfeição, para que a gente pudesse atingir isso, tinham 4 virtudes a serem cultivadas. Uma delas era a fortaleza. E a fortaleza é justamente a força da vontade prevalecendo sobre o desejo. E Sim. então, quando a tia falou de livre para escolher hoje, eu vejo isso de uma forma diferente. Hoje, incentivo chamado de liberdade para que eu viva de acordo com os meus desejos. E se eu vivo de acordo com os meus desejos, ou seja, se eu sento em frente a uma mesa e eu olho um brigadeiro em cima da mesa, eu tenho desejo de comer esse brigadeiro. Esse desejo vem para o meu cérebro e eu posso, através da minha consciência, exercer a minha vontade sobre o meu desejo e dizer, não vou comer porque eu estou... Isso. Por quê? Porque as pessoas confundem desejo com vontade. Por Sim. exemplo, na língua portuguesa, a gente usa mais a palavra vontade do que desejo. Tá. Então, a gente fala assim, estou com uma vontade de comer uma pizza. Isso não é uma vontade de comer uma Não. pizza, isso é um desejo de comer uma pizza. Então, quando o desejo é despertado, aí eu posso fazer uso do poder volitivo da alma, da psique, Perfeito. de exercer vontade ou não. Vamos supor que eu já tenha comido pizza ontem e esteja de dieta.
Então, eu Aham. continuo com o desejo de comer a pizza, mas Uhum. eu vou avaliar. Não é adequado para eu repetir a dose hoje, porque Aham. eu tenho um objetivo maior estabelecido. Então, eu estou usando o poder volitivo Aham. da psique para tomar uma decisão. Perfeito. E quando Né? eu decido conscientemente, eu exerço finalmente a minha vontade e aí eu sou livre. Livre para escolher não Sim, comer o brigadeiro ou comer a pizza. da pizza. Mas quando eu Exatamente. digo para livre para os meus desejos, na verdade eu sou servo de mim mesmo. Tá? Por quê, Ivan? Porque os desejos, o desejo, ele está no campo das pulsões. Certo. E o campo das pulsões, ele precisa ser domado. Né? Eu vou tentar falar assim, de um Certo. jeito, O de um mais jeito isso. prático. Né? Porque uma pessoa que libera todas as suas pulsões, é por isso que nós temos tantas sociopatias, né? Tantas extrapolações do ético, do moral e do adequado, se o referencial, por exemplo, há anos atrás, há tempos atrás, aí em São Paulo, houve foi noticiado no Brasil todo, né? Eu daqui vi a notícia, uma moça saiu da sua casa, eu não lembro qual era o bairro, mas eu acho que era da Zona Sul. Assim, a moça saiu de casa para ir para a faculdade e ela estava na calçada com o celular dela. Aí passou um, um rapaz, né? Eu não lembro se de bicicleta ou se de moto, e tomou o celular dela. Assim, o celular dela estava com a, a placa, aquela placa inicial, Aham. esqueci o nome agora, trincada. O Aham. moço ficou, o bandido ficou irado porque ela não tinha um celular bom para ele. Aham. E deu um tiro nela. Absurdo. Você entende? Então, a sociopatia é assim, foi assim, eu não tenho, você tem. Eu quero, você tem que me dar. Aham. Aham. Então, eu tomo. Então, assim, aí nós estamos entrando, deu um desvio, né, da Sim. identidade para o campo das pulsões, da vontade por causa das virtudes, etc. Mas, quando a gente retorna isso no padrão, que é ser um cristão hoje? Qual é a identidade de um cristão? Aí nós vamos ter que trabalhar com dois nascimentos. Sim. O nascimento natural me dá uma identidade natural. Perfeito. Então, eu vou te fazer uma pergunta. O que é ser um cristão hoje? O que é, aliás, Uhum. o que é ser um cristão hoje, não? Isso vai ficar naquele campo de como o cristão se enxerga, qual a identificação do cristão no dia Sim, de hoje. sim. Mas antes disso, antes de falar sobre qual é a identificação do cristão, vamos criar a nossa referência. A gente falou que nós Vamos. precisamos de uma referência para conseguir Uhum. estabelecer o que é a verdade e, a partir dessa Uhum. verdade, estabelecer se há mudança ou não. Então, Ok. tendo como base que tendo como princípio que a nossa fé é baseada em que a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, é a Uhum. palavra de Deus revelada aos homens aqui na Terra E um referencial seguro. e um referencial seguro, então Uhum. este será o nosso referencial, a Bíblia é o nosso referencial. Nós estamos olhando, então, a partir da ótica da Bíblia para o nosso universo. Qual é a identidade de um cristão, segundo a Bíblia? Uhum. É, o cristão já é derivado da palavra Cristo, Tá? né? É alguém que se identificou com Cristo e tomou para si a vida dele. Para tomar a vida de Cristo, entendendo tudo o que Jesus Cristo veio fazer na Terra, né? Foi enviado pelo Pai para fazer o resgate do propósito eterno de Deus, do plano original de Deus para o homem, interrompido pela entrada do pecado e a deformação da identidade original que o ser humano tinha em Deus, né? Que foi formado à imagem e semelhança de Deus. Veja, a identidade. Como foi formado?
O homem Essa, foi formado à imagem e semelhança de Deus. isso, então essa era a identidade. Há um projeto original de Deus para a humanidade, né? E há um propósito eterno. Então, quando o pecado entrou no mundo, houve uma alteração na identidade do homem. Então, a partir de Adão, né, quem crê ou não, nós estamos falando do ponto de vista cristão, temos a Sim, sim. Bíblia por referência, A nossa né? referência já foi Exato, combinada a regra do jogo, que a nossa exato. referência é a Bíblia. Exato. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas logo ali no começo do texto de Gênesis, a gente vai ver que com a entrada do pecado no mundo, Adão e Eva passaram a gerar os homens segundo a imagem deles. Uma imagem já com identidade alterada. Certo? Então, Fantástico. a partir daí, as deformações foram se distanciando daquela imagem do projeto original. Né? Assim, por quê? Porque o pecado vai deteriorando, assim como um câncer no organismo. Você, doutor, saberia explicar isso melhor. O que um câncer faz? As células doentes, mas contaminadas, vão comendo as células boas. Então, Aham. pensemos para a gente entender, ter um referencial do que o pecado faz nessa identidade original. E vai corroendo, vai mudando, alterando o processo normal. Por isso Jesus Cristo precisou vir. Ele precisou entrar na Terra como um segundo Adão, como a Bíblia mostra, com uma identidade estabelecida fielmente com Deus, Tá. entrou por uma via sem a genética espiritual do homem, sem a genética natural do homem, sem a genética comportamental do homem. Ele entrou com a identidade perfeita, assim como o primeiro Adão entrou no mundo. Então, o Certo. segundo. E ele veio exclusivamente para resgatar o quê? Para devolver essa identidade de filho de Deus, que Deus tinha em mente quando criou o homem. Perfeito. Entende? Então, Muito lindo isso. e aí o que acontece? Quem crer nisso, pela fé e receber o perdão não é dos pecados que eu cometo só, é Uhum. do meu estado decaído, é o meu estado de identidade alterada, de não mais filha de Deus. Criatura, sim, né? Porque há sofismas religiosos pelo mundo que todos são filhos de Deus. Não, todos somos criaturas. Sim. Para ser filho, precisa ter a identidade dele, ter o Fantástico. registro de identidade. Né? Uhum. Então, quem crê em Cristo, isso que significa, que as pessoas às vezes não sabem nem o que significa a palavra Cristo. Uhum. É a mesma palavra, Cristo é em grego, mas é a mesma palavra para Messias no hebraico, que Uhum. significa o ungido de Deus para exercer um sacerdócio real. Ele se ofereceu em sacrifício para nos aproximar a Deus, para ser o profeta de Deus, quer dizer, trouxe novamente a verdade do reino, o referencial do reino de Deus para a terra, Uhum. e ele é rei, porque ele é Senhor absoluto. Ele é o verbo vivo, ele é Deus. Né? Isaías 9:6, olha como é interessantíssimo. Vambora. Em Isaías 9:6, um dos livros da Bíblia, no capítulo 9, versículo 6, diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Presta atenção nisso. Ele veio como menino, ele veio como filho de Deus. Uhum. Mas o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, o mesmo, ele veio como menino, mas esse menino já era o Pai da Eternidade. Impressionante. Entende? Então, esse resgate de filho que ele veio fazer. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Para quê? Todo aquele que nele crê se torna filho de Deus. Então, o pecado tirou de nós a possibilidade de nós nos aproximarmos de Deus por nós mesmos. Uhum. Então, Jesus Olha, Cristo Jesus interessante aqui. Cristo veio resgatar a nossa identidade. A gente ficou separado, a gente se perdeu de Deus.
Olha só. Né? Junto, eu tô aqui, a tia está falando, eu estou anotando um monte de coisa e vendo que nós fomos gerados, criados por Deus. A Uhum, imagem e semelhança de Deus lá no princípio. uhum, Aí veio o pecado e o pecado deformou a identidade humana, transfigurando, corroendo a uhum. identidade, e nós deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus. E ao invés de gerarmos frutos semelhantes a Deus, nós passamos a gerar frutos semelhantes a homem. Semelhantes a nós mesmos. Mas em Cristo, em Ai, Jesus, nós temos então uma nova semente lançada, a imagem e uhum. semelhança de Deus. Por isso, todo aquele que é gerado em Cristo, agora é gerado à imagem e semelhança de Deus. E por isso é Isso, necessário um novo nascimento, porque se nós não exato. Por temos isso esse... pode ser chamado, então, filho de Deus. Uou! Uou! Entende? Agora eu me torno filho de Deus através Exato. de Cristo. Então, isso é ser cristão. Uou! Para eu ser chamado de cristão, eu preciso ter uma identidade de cristão. O que é a identidade? Identidade de Cristo. Eu preciso estar em Cristo. E Aham. por isso a cruz. Para eu estar em Cristo, eu tenho que passar, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. Não dá para Eu pular tenho essa parte da Bíblia aí? não dá. Né? Se alguém quiser ser, é optativo. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz. O que isso significa? Não é carregar um pedacinho da cruz ou fazer uma promessa, Autopenitência, a salvação autopenitência. não é por algo que eu faça. Não, Eu não é pela consigo fé. atingir. É pela fé. É crer no que ele fez por mim, que ele efetuou um resgate, né? Então, tomar a minha cruz dia a dia é eu negar a minha identidade deformada pelo pecado e assumir a minha identidade em Cristo. Então, quando eu sou chamada de cristã, eu estou sendo reconhecida por Cristo, não por mim mesma. Uau! E aí eu passo pela cruz, quando ele fala, siga-me. Jesus não ficou na cruz. Ele morreu pagando um preço que foi colocado pelo pecado, a morte. A morte física, a morte espiritual, né? A morte eterna. E ele pagou esse preço, mas ele ressuscitou. Então, a gente não fica na cruz, a gente não fica vazia. Aham, aham. Eu passo pela cruz para seguir a Cristo. Não, fantástico. Aí que entra, para me identificar com Cristo. E isso não dá para simular, não dá para Não, emular não. o transparecer Cristo. Eu tenho que realmente ter uma nova identidade, Isso. recebida através do milagre de Cristo. Uhum, uhum, Agora, uhum. quando eu olho para Cristo, o que eu vejo? Porque, afinal de contas, se alguém olhar para mim e me identificar como cristão, é porque ele está olhando para mim e ele está vendo Cristo, já que eu neguei a minha própria identidade, neguei a mim mesmo, tomei a minha cruz e sigo, certo? Uhum, Então, o que eu devo esperar ver? O que eu devo esperar ver em Cristo? Como eu reconheço Cristo? uhum. É, conhecendo ele, Uhum. né? Assim, eu preciso reaprender. Veja, vou dar um exemplo bem simples. Você tem Sim, filhos, não tem? sim. Quando o seu filho Daniel nasceu, aquele bebezinho, né? Todo mundo, nós, parece com você, tem seu nariz, tem isso o quê, tudo bem. Ele ganhou uma identidade, ele ganhou um nome, ele pertence a uma família, ele tem um sexo, ele tem uma mas ele precisou ser formado. Uhum. Ele não sabia quem ele era. Sim, sim. Ele começou a se reconhecer a partir do olhar do papai e da mamãe, do vovô e da vovó, dos tios, e Uhum. depois o espelho foi fazendo ele reconhecer a si mesmo, né? Já estou trabalhando um pouco identificação, né? Claro, claro, claro. E, quando eu nasci de novo, eu criei,
eu criei que Jesus Cristo veio me resgatar porque eu me reconheci pecadora e completamente afastada dos padrões de Deus. Uhum. Veja, isso a religião não faz. Quem me aproxima de Deus não é a religião. Quem me aproxima de Deus é Jesus Cristo. Aham. Todos nós temos uma religião. Até quem diz que não crê em nada acaba tendo a sua religião, é não crer em nada. Isso, Ele, exatamente. Ela tem uma base de ele crenças ali é, fundamentais que dirigem a sua própria vida, né? exato. Né? Assim, então, a religião nos ajuda. Tem religiões que ensinam a verdade de Deus. Uhum. Outras ensinam verdades criadas, Uhum. tiradas muitas vezes partes da própria Bíblia e cria-se um conjunto de dogmas e tem seguidores, né? Uhum. Então, com Jesus Cristo não funciona assim. Eu tenho que seguir ele e não seguir dogmas. Aham. Eu Sim. tenho, na verdade, não é se eu tenho o que eu Eu vou, escolhi. eu Quando vou eu me mudar, entreguei. eu vou tentar traduzir isso que a tia está dizendo. Eu fiz uma pergunta, né, de como eu identifico Cristo, e de repente, eu identifico ele porque ele carrega a Bíblia debaixo do braço, ou ele sobe a montanha para uma vigília toda sexta. Eu estou colocando coisas aqui, Sim, bestas, ou ele não come pão com fermento. Não é um conjunto é, de de, aparências, nem nem de, de formas, nem de formas. Então, o é que de ser. identifica Deus? É um ser. Esse ser o Veja, quê? é ser filho de Deus. Aham. Você entende? Então, aquele exemplo do Daniel. O Daniel, ele aprendeu que ele era seu filho. Uhum, uhum, Hoje ele não tem dúvida nenhuma disso, aham, porque houve ensino, houve convivência, houve aprendizado, houve palavras, uhum, houve experiências. Então, uhum, ele se identifica hoje como seu aham, filho. aham, Então, o filho de Deus precisa aprender quem é Cristo, uhum. não aprender as formas de amá-lo. Nem as formas da manifestação da presença. Isso. Eu preciso aprender a Cristo e preciso aprender de Cristo. Aham. Porque senão eu Entende? posso simular isso, né? Exato. Eu E posso. aí volta lá no começo que você falou de referencial. Uhum, Né? Então, há um referencial seguro, você mencionou, é a palavra de Deus. aham, Como, sabe, Deus teve um cuidado, um zelo excepcional de, por milênios, conservar as escrituras como são. Né? Já tem sim. comprovações de achados arqueólogos, de manuscritos originais, do livro de Isaías, de vários textos da palavra, e tá ipsis literis, como eu tenho hoje em português. Você Aham, entende? Então, houve um cuidado de Deus de preservar o manual de funcionamento do filho dele, como ele gostaria que nós o conhecêssemos e aprendêssemos dele. aham, Então, como que eu conheço a Cristo e conheço de Cristo, e usufruo de Cristo na minha vida? Primeiro, nascendo de novo, tendo essa identidade de filho e passando a me informar sobre quem ele é. Quem é certo. Deus? Aham, Qual é o propósito eterno de Deus? ah, Qual é o projeto original dele? Quem é Cristo? O que é a Trindade? Como atua? Qual é a vontade de Deus? Então, o meu referencial seguro de aprender olha a diferença, aprender a Cristo e aprender de Cristo. aham, Né? Assim, quando eu aprendo a Cristo, eu passo a funcionar como filho. aham, Mas para aprender a Cristo, eu preciso aprender dele. aham. Né? Talvez, Então, perdão, fala. Não, talvez não faça, pode falar. não, talvez faça mais sentido se agora a gente acrescentar nessa sopa o que é a identificação. Eu digo isso porque, para a gente estar claro o tema, né? Mas Uhum, colocando agora mais um ingrediente nessa sopa e a gente uhum, volta a mexer o uhum. caldo. Então, o que é identificação, Ti? Do ponto de vista psicológico,
né? Do ponto de vista humano, não estou falando do Filho de Deus, mas para a gente entender o que os compêndios né, da ciência, da psicanálise, psicologia ensina sobre identificação. Eu vou colocar leigamente para a gente entender e conversar, né? É um mecanismo de defesa, a identificação. Mas ele é um processo de construção, é um processo psíquico pelo qual o indivíduo assimila assim, um ou vários aspectos de outro, ou de outrem, ou de informações, você entende? Então, e ele passa a se identificar com aquilo. Então, há um modelo que ele capta no que ele, assim, como que diz? Inconscientemente lhe faz falta, ele tem falta daquilo. Então, ele se vê no olhar do outro, ele se vê numa característica do outro, ele se vê na fala do outro. Seria correto dizer que é a forma como ele se enxerga, ou não? Não, a forma como ele se enxerga vai sendo construída depois. Num começo de identificação, ele capta, é como se ele captasse traços de outras situações. Por exemplo, uma criança tem heróis, não tem? Sim. Né? O que leva uma criança a escolher o Superman de seu herói, o outro escolhe o Hulk, o outro escolhe o Homem-Aranha. Você entende? Alguma coisa nele fez uma identificação com alguma característica daquele personagem. Então, claro que é mais profundo que isso, sim, né? Eu estou colocando que a gente assim. Tem aqui, né? E a gente temos mais alguns minutos a nossa discussão, mas Sim, porque por meio de uma série de identificações, a pessoa vai construindo a sua personalidade. Então, isso é muito importante. Então, a gente vê distúrbios, transtornos, vê sociopatias, vê várias situações, até troca de identidade por causa de identificações. Você entende? Então, aqui é um campo de areia movediça, né? Sim. Vou entrar no Porque nosso isso tem assunto sido discutido em outras áreas aqui. Isso. Né? E aí, mas, enfim, e aí trazendo a isso. pessoa toma posse de uma imagem. Entendeu? A identificação é assim, é você tomar posse. Por exemplo, quando uma mulher vê uma atriz, vê um corte de cabelo, entende? Ela se identifica com aquilo por algum conteúdo internalizado dela. E ela capta para si. Mas tem coisas mais sérias na identificação. Isso é um exemplo. Eu falei da criança. Exemplo. Falei Isso, eu gosto de exemplos porque facilita a nossa compreensão. Isso. Agora, tem outras dimensões. Por exemplo, tem um indivíduo que fala assim, eu sou um azarado mesmo. Você entende? Então, desde muito tenro, foi sendo construído uma imagem que ele se identificou. Ou ele ouviu falas, ou ele teve experiências, ou contexto familiar, ou de amigos. Você entende? Algumas coisas não deram certo, aí eu sou um amaldiçoado. A pessoa, o homem ou a mulher sedutora, com que se identificou para desenvolver aquela característica? Você entende? Né? E achei o personagem boazinho, né? Assim, ou o outro que é durão. Você entende? Por que se identificou? Porque ninguém é isso tudo o tempo todo. Né? Então, a identificação bate com o olhar do outro, como o outro me vê e eu compro aquilo, ou o que eu capto do outro, o que eu capturo do outro para mim. Você entende? Então, estaria muito mais ligado a uma aparência do que a um ser. Estaria muito mais ligado, vou mudar a frase, estaria muito mais ligado a um estar
do que a um ser. Porque na identificação eu me localizo no outro. Tá. Você entende? Então, tem níveis disso. Eu vou entrar aqui num campo assim, qual seria o processo analítico ou psicoterapêutico com uma pessoa que está com identificações inadequadas em sua vida e tem sofrido por isso? É desconstruir essa identificação até que ela se veja como ela é. Tá. Ninguém nunca consegue se ver como é perfeitamente. A gente precisa do olhar do outro. Uhum. Você entende? Mas o processo psicoterapêutico ou analítico, se for psicanálise, seja o que for, ele tem essa função de desconstruir as identificações errôneas. Tá. Uhum. Errôneas por mecanismos de defesa, até que a Uhum. pessoa flua na sua identidade, ela se descubra. E fique livre para fazer escolha realmente. Né? Então, a minha identificação não necessariamente anda de acordo com a minha identidade. Exatamente. Uhum. Eu Isso posso. é um mecanismo de defesa. E você Uhum. sabe que nenhum mecanismo de defesa é saudável. Ele funciona como muleta em determinadas situações. Né? Por isso que ser cristão não tem a ver com aparência, um caráter reto. Isso todo cidadão do mundo tem que ter. Não precisa ser Você entendeu? cristão para ter um caráter reto, ou não precisa ser cristão para cultivar virtudes. Sim, eu até ouvi uma fala do nosso presidente, que eu curto muito. Ele falou assim, ser honesto não é uma questão de caráter, é obrigação. Exatamente, exatamente. Você Então, entende? Assim, então, a nossa identidade, ela precisa ser purificada. A nossa identificação com a nossa identidade precisa ser purificada. E Jesus faz isso de uma maneira muito clara. Né? perfeito. Nossa, Deus então diz para assim, mim que eu sou. então ser crente não é que eu sou bonzinho, nem traio a minha esposa, nem roubo o meu vizinho, Uhum. nada disso, porque isso não é mais do que um princípio moral de cultivo de virtudes e de boa convivência, e que ao cultivar essas virtudes, eu serei feliz e terei uma E boa é, convivência né? social. É uma É, questão moral e é. ética. Agora, então, seja eu cristão, seja eu muçulmano, seja eu budista, taoísta, isso não é uma coisa exclusiva do cristianismo. O que Não, por quê? Porque uma pessoa vamos supor, trai a sua esposa ou o seu marido, ela comete um erro. Uhum. Na nossa consciência normal, a gente fala de erro, mas olhando do prisma espiritual, esse erro tem nome de pecado, porque houve uma transgressão de lei. Uhum. Agora, por que a pessoa peca? Ou por que a pessoa erra? Porque ela tem uma essência tendenciosa a burlar o correto, que aí a gente volta àquele estado do desejo e da vontade. Uhum. Por que alguém adultera, ou trai, ou é infiel? Porque, Porque cedeu à pulsão do desejo, e porque da ele tem a infidelidade. força de vontade para privar-se do desejo. Isso. Agora a gente vai um pouquinho mais fundo. Com o que a pessoa alimenta a sua essência, ela vai produzir a semente. Porque o DNA está na semente. Entende? Então, quando a gente fala de ser cristão, nós estamos falando de um novo nascimento espiritual, claro, E né? não de um Que conjunto. E não, de e conduta. que é de essência, é de DNA. Então, pela fé, eu herdo o DNA do Filho de Deus. Por isso eu posso ser Uau. chamada filha. Uau. Então, o novo nascimento nada mais é do que a essência do divino.
o DNA de Deus é gerado no meu espírito. Uau! 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 Por causa desse maravilhoso ato do Senhor, porque é Ele quem faz, não é um poder meu, eu só creio, eu aceito, eu recebo, eu quero. Assim, ele me mostra que eu sou pecadora como um espelho. E Como é o espelho? A lei, os mandamentos. E se me dissessem assim, você quer ter em você a impressão, a herança, o DNA do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Você quer? É claro que eu quero, caramba! Você entende? É isso que me aproxima de Deus. Ele passa, porque quando o Deus Pai, assim, quando ele olha você, se ele não enxergar Cristo, o DNA do Filho em você, ele não te reconhece como filho. Então, não é eu dizer que eu sou cristã que me faz um cristão verdadeiro, que me dá a identidade de Deus. Então não é um conjunto de ações pessoais, nem de ritos religiosos, sejam eles ir de joelhos até a Aparecida, ou me flagelar como monges, ou então frequentar o culto dominical e levantar as mãos durante o louvor, que me levará ao céu. Isso não me torna cristão. Não é um conjunto de normas, aparências ou ações externas que me tornam cristão, mas o resgate da minha identidade em Deus. Isso. E aí eu vou aprender a me identificar com a minha nova cidadania. Eu vou aprender a língua, eu vou aprender a pensar, aí eu vou ter consequências na minha vida de mudança de atos. Perfeito. E de procedimentos. Porque Freud já dizia assim, pensamento é ato. Quer dizer, o que você forma na sua mentalidade é como você vai funcionar na prática. Então, quando eu recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador e meu DNA espiritual é mudado, assim, eu recebo a mente de Cristo, como diz a palavra no livro de Coríntios, né? Só que eu preciso conhecer essa mente, eu preciso conhecer qual é a mentalidade do Cristo que eu assumi para minha vida. E como eu conheço? E aí tem a palavra dele. Há um referencial seguro. Veja, para você se formar em medicina, em anestesiologista, você não teve que ler livros a respeito de dados? Sim, assim? Sim. Então, a Bíblia é um compêndio de 66 livros que relata o que Deus achou essencial, porque é só uma cabeça super saudável como a dele, para conseguir colocar em 66 livros. Ao longo de 1.600 anos, através de 40 autores. Vamos deixar bem claro. O milagre que é isso? Uma história com começo, meio e fim? Fala sério. Você entende? Coerente, que não tem... Olha que os homens tentam achar desajustes ali, né? Assim, mas eu sou estudiosa da Bíblia, então eu vou vendo isso. Meu Deus, que cabeça! Ninguém conseguiria essa inteligência, né? De colocar tudo. Não, quando eu preciso ir nos livros, eu preciso estudar, eu preciso conhecer o que Deus pensa, o que Deus quer que eu saiba, para eu ter uma vida melhor, para eu ter um padrão de felicidade. Quando ele fala, bem-aventurados sois, tá? A palavra bem-aventurado significa felizes. O ser humano vive buscando a felicidade, mas ele não sabe o objetivo da nossa existência. Você entende? Então, ele tem normas comportamentais. O cristianismo tem normas comportamentais, mas não para chegar a Deus. É consequência, é fruto. Você entende? Então, eu tenho uma semente, eu tenho DNA. Se eu tenho DNA, eu preciso aprender a funcionar de acordo com o que eu sou. Né? E aí, conhecer a mente de Cristo.
Eu tenho esse poder dado por ele, mas eu preciso conhecê-lo. Só eu queria só fazer uma correção minha aqui, né, para aproveitar que eu falei, né, olha, não adianta ir no encontro dominical, nem nada disso, mas a Bíblia ensina a gente que a nossa Ensina, fé congregar. exatamente. Então, é comunhão, Uhum. oração e leitura da palavra, né, É, isso que é, é o crescimento, né? é, Por exemplo, nós nos alimentamos para ter saúde. E se é, você se alimenta com um alimento saudável, o seu organismo responde melhor, com é, disposição, com força, etc, etc. Então, na vida espiritual, também, se eu me alimento corretamente com alimento saudável, eu uhum, vou ter uma resposta na minha vida espiritual mais saudável. aham, Então, voltando lá no comecinho, você falou o que é ser cristão hoje, né? aham, O que é ser cristão hoje é como sempre foi ser cristão. Precisa ser de Cristo. aham, E o que nós estamos vendo nessa globalização que vivemos é que a fé também tem sido globalizada e contemporaneizada. Então, padrões têm sido deixados de lado uhum, e está havendo muita mescla, muita mistura na identificação do cristão. Então, teve épocas que era fácil reconhecer-se um cristão verdadeiro. aham. Tinha diferencial. Hoje em dia já está tão mesclado que a gente não sabe bem ao certo. Então, quem tem o DNA de Deus precisa se diferenciar. Precisa fazer uma identificação saudável com a sua nova natureza. E se posicionar, né? Se posicionar no referencial absoluto, em vez de ceder de acordo com a música, dançar conforme a música toca. Nós temos um referencial, nós temos a verdade. Uhum. É Sim. isso que nos guia. E nós não podemos perder este referencial absoluto, que é a palavra de Deus. Tia Val, pastora Val, eu queria pedir, nós temos mais 5 minutos, queria Uhum. pedir as tuas considerações finais. A ti Uhum. encerro o vídeo. Eu já vou dizer que, puxa vida, que privilégio poder beber dessa fonte que há anos eu bebo e agora eu resolvi compartilhar com os outros. Ah, Mas que... que tem sido uma influência não só na minha vida, mas na vida eu posso dizer, de milhares de pessoas. E é um privilégio mesmo. Muito obrigado por nos brindar com tanto conhecimento, com tanta solidez na palavra de Deus e na ciência. Então, as considerações finais, temos mais 4 minutos, fique à vontade. Eu que agradeço, querido. Eu amo Jesus. Eu amo o Senhor, eu amo que eu amo saber que Ele me amou de tal maneira que veio me resgatar. E resgatar não só a mim, resgatar a todo aquele que crê nele, tem mesmo privilégio. Ele não faz acepção de pessoas, é para todos. Né? É universal o perdão, mas só usufrui desse perdão quem se reconhece necessitado do perdão e se identifica com ele e passa por ele. Ele disse, né? Vou fazer a consideração final com as palavras do mestre. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E olha que interessante, na língua hebraica não existe a expressão eu sou para ser humano. E é verdade, se a gente colocar dentro da identidade e identificação, fala assim, é errado eu dizer eu sou a Valdenise, eu fui feita, Valdenise. Eu fui feita. Eu já nasci pronta, entendeu? O eu sou é um verbo usado no hebraico somente para Deus. Então, quando ele diz eu sou, ele fala assim, eu sou Deus. E eu sou o caminho para você chegar ao Pai. Eu sou a verdadeira vida para chegar ao Pai. E eu sou a verdade.
Uau. Você entendeu? Ele fala assim, Deus é a vida, Deus é o caminho, Deus é a verdade. Então, quando eu reconheço essa verdade, eu recebo a vida dele para andar no caminho. E o caminho é ele. Então, eu tenho uma continuidade. A vida cristã, né? A vida em Cristo é andar com ele, nele e para ele, porque todas as coisas convergem nele. Uhum. Ele é o eu sou. É. Então, é só isso, né? Basta. Ele falou assim, ninguém me fez, eu sou. Uau. Né? Então, crer nesse referencial absoluto dá segurança de fé, da esperança, dá uma vida de vitória, porque a gente passa circunstâncias difíceis aqui. Uhum. O caminho nem sempre é fácil. Uhum. Mas se eu estou nele, eu vou caminhar em referências absolutas. Eu não vivo em inseguranças. Uhum. Né? Não sei se ajudou, mas é isso. É simples assim. É simples assim. Muito obrigado. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O evangelho é simples, que uma criança pode entender. Uhum. Depois há um crescimento. Né? E esse é andar no caminho, na verdade, na vida. Uhum. E a Jesus... Bom, não tinha como terminar melhor do que citando a fonte. João 1,12, João 14,6, para quem quiser conferir. Perfeito. Né? Olha, a gente falando de referencial, vamos checar. É isso aí. Uhum. Tá bom, muito obrigado. E prazer, meu querido. Foi um prazer. Um beijo, viu? Tchau, meu bem.